Graça e a paz, tudo bem para você que está aí? Pela primeira vez nós estamos começando algo que já faz parte do coração dessa igreja. E nós vamos começar a transmitir lives com temas a respeito da palavra de Deus, mas também que envolve o nosso dia a dia, com uma linguagem bem descontraída, na intenção de que muitos jovens, principalmente, sejam alcançados por esta mensagem. Muitas vezes nós não temos essa instrução dentro de casa, não sabemos com quem conversar, e é por isso que esse quadro, ele nasce hoje através do grupo da comunicação dessa igreja, que está aí também iniciando com toda a garra, e eu convido você a ficar conosco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as coisas de Deus. Esse é o nome desse quadro que vai acontecer de 15 em 15 dias. Inclusive, já peço que você, que de repente está assistindo, tem uma sugestão aí de tema, nos manda aí, né? Estamos pensando em fazer talvez no próximo, falando sobre o suicídio. Tantos jovens, infelizmente, cometendo suicídio, muitas vezes se automutilando, e a gente trazer pessoas capacitadas, especialistas para falar a respeito disso, sempre dentro de uma visão do lado cristão, tá bom? Hoje conosco tem duas pessoas muito especiais, né? Uma delas faz parte desta comunidade, desta igreja, né? A Tamires, que está aqui do meu lado. Paz, Tamires, graça e paz. Pai Senhor, pastor, Pai Senhor, todos os irmãos em casa. Tenho certeza que vai ser muito edificante aí suas experiências, aquilo que você viveu, né? Dentro aí do ensino superior. Amém. Seja muito bem-vinda nesse quadro aí. Amém. E valeu por aceitar o desafio, né? Não deixa de ser um grande desafio. Mas antes da gente começar mesmo com as perguntas, é claro, nós vamos começar louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Também está conosco o Lucas Marques. Eu vou convidar você a estar orando comigo, e assim que encerrarmos esta oração, o Lucas vai estar louvando a Deus, e eu creio que você aí na sua casa também. Seja bem-vindo. Vamos falar mais uma vez sobre as coisas de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Senhor, nossa intenção é evangelizarmos, Senhor. Nossa intenção é partilharmos, Senhor, daquilo que a sua Escritura nos ensina. Nos ajuda nesta noite, Senhor, a verdadeiramente compartilharmos não só da nossa sabedoria humana, mas verdadeiramente de uma sabedoria que vem do alto através do Teu Espírito Santo. Pai, este tema surgiu de uma necessidade, visto que uma vez uma jovem, Senhor, quando ela começou no ensino superior, ela teve a sua fé abalada. Sabemos que o problema jamais seria o ensino superior, mas muitas vezes, Senhor, o confronto que existe dentro de cada um de nós, quando muitas vezes nos sentimos apertados, Senhor, de alguma forma. Senhor, nos ajuda nesta noite a alcançarmos jovens, para esses que têm sonhos, e esses sonhos são bons, são produtivos, sonhos de exercerem suas profissões, talvez que desde criança sonharam um dia em estar exercendo na sua função. Senhor, que eles possam, através desse quadro, nesta noite, Senhor, de alguma forma somar, para que eles possam adentrar na faculdade dos seus sonhos no próximo ano, sabendo de algumas coisas que podem ocorrer com eles, e se ocorrer, que eles estejam sempre preparados e principalmente cheios do Teu Espírito Santo para fazer a diferença. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Paz, Senhor, a todos que nos acompanham em sua casa. Para mim é uma alegria também estar dando início aqui, fazendo parte desse projeto. E eu sei que eu e você vamos ser abençoados. Eu te convido a você louvar o nome do Senhor. Abra o teu coração, louve o nome dele com este louvor. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa.
e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Lararara. Ele cuida de mim e cuida de você. Glória a Deus. Aleluia! O Senhor cuida de mim, de você. O Lucas, inclusive, também está aí cursando, né? Ele tá... É o último ano já, Lucas? O último semestre, Engenharia da Produção. Então, o Lucas também tem bastante contato aí nesse mundo aí acadêmico aí. Com certeza também vai se ver muito nas respostas aqui da nossa irmã Tamires. Tamires, bom, vamos lá. Pessoal, talvez pensando em fazer vestibular, final do ano agora, começo também. Esse ano foi um ano bem difícil, mas independente disso, a gente sabe que o ano que vem, com certeza, é um ano da gente correr atrás, buscar. E muitos jovens, não só jovens como adultos, estão pensando muito em fazer, né, esse estudo, se formar, conseguir talvez chegar onde tanto sonhou desde criança. E eu vou perguntar para você como que foi seu primeiro contato assim que você chegou na faculdade. Como que começou? Era um sonho ser bióloga? Você decidiu talvez no segundo tempo ali nos acréscimos? Como que foi isso aí? Então, eu já durante o ensino médio eu pensei em fazer várias coisas. Eu estava meio indecisa. E aí eu gostava muito da disciplina de biologia no ensino médio. E aí eu falei, vamos tentar, eu gosto. E aí eu fui, assim, durante muito tempo, às vezes até hoje, eu fico me perguntando, será que eu fiz a escolha certa? Porque, assim, quando você não conhece ninguém que trabalha com aquela profissão, assim, na sua família, entre seus amigos, é meio difícil, assim. Mas, independente, eu ainda não estou trabalhando, mas independente de como for a minha profissão, a área que eu decidi escolher, eu não me arrependo de ter feito essa faculdade. Foi o que eu aprendi, foi muito bom, foi muito produtivo, foi muito construtivo para mim. Que bacana. Tem intenção de continuar, talvez fazer mestrado? Sim. É o que eu planejo agora, se Deus quiser. Amém, Deus abençoe. E assim, dentro do seu contato, é claro que a gente vai começar a falar mais sobre isso, mas o que de cara
você que vivenciou isso, de repente, tem a dizer a um jovem que está pensando em ingressar na faculdade, assim, o que você acha que ele deve se preparar? Seja psicologicamente, seja talvez se aperfeiçoando no seu estudo para poder passar nesses vestibulares. Qual que é a dica que você dá, assim? O que essa pessoa precisa se preparar antes de adentrar? Primeiro de tudo, a gente já tinha conversado antes, já tinha, né, bolado umas perguntas aqui para facilitar a conversa, e aí eu trouxe uma colinha aqui para mim não me perder muito no meu pensamento e a conversa fluir. E aí, quando eu estava pensando nas minhas respostas, eu também pedi o auxílio, eu pedi a opinião de uma segunda colega, que ela também estudou fora, ela também morou longe da família, ela está ainda estudando fora. Então, as minhas respostas vão ser baseadas na minha experiência e 2 delas nessa experiência da minha colega. Primeiro, eu queria deixar claro que essa é a minha experiência. Então, assim, as pessoas têm outras vivências, outras experiências, também outra personalidade diferente de minha, talvez vão seguir outros cursos, outras faculdades. Talvez a pessoa não tenha interesse nem de fazer uma faculdade, ela quer fazer um curso técnico, enfim. Então, assim, as minhas respostas são baseadas nas minhas experiências. Cada um, né, tem... pode surgir um outro caminho, enfim, uma outra vivência. Com relação a essa pergunta, que dica eu daria para a pessoa se preparar? A gente está falando aqui, então, de adolescentes, de jovens ou até de adultos cristãos ingressando no ensino superior. A primeira coisa que eu diria que é fundamental é a oração. É a oração para que Deus te guie, para que Deus te ilumine e que, se for de Deus, se for da vontade dEle, que você passe na universidade que você deseja. O que eu queria também falar, assim, é uma dica que eu daria procure a opinião dos seus pais, a aprovação, o apoio da sua família, porque é muito importante. E aí nisso também entra a oração, porque às vezes o adolescente, o jovem, o adulto, ele deseja, tem o sonho de fazer uma faculdade fora, em outra cidade, e os pais têm medo, eles têm apreensão, eles não querem deixar. Às vezes também a condição financeira não permite. Então, às vezes, se for da vontade de Deus, se você orar, o Senhor, Ele abre as portas. De repente, você consegue um trabalho lá, ou você consegue uma bolsa, ou seus pais, Deus abre uma porta e abençoa eles financeiramente para te ajudar, como foi o meu caso. Se os seus pais estão contra, se for da vontade de Deus, Deus muda o coração, Deus traz paz, Deus traz confiança, alegria, e aí você consegue entrar. Então, a oração, o apoio dos seus pais, dos seus familiares. Eu também diria que, assim, como cristão, é fundamental que você tenha certeza da sua fé, que você esteja firmado. Por quê? Nós vamos falar ainda mais para frente, mas nas vezes que eu esmureci na fé, que eu me enfraqueci, as minhas experiências com Deus foi que me fortaleceram, que me fizeram ficar de pé. A minha confiança em Cristo. Então, assim, se você não tiver firmado, talvez na primeira experiência, assim, com contato com o mundo ou com outras coisas, você já vai, talvez, vacilar e cair. Então, você tem que ter certeza da sua fé. Tem muitas pessoas, nem só jovens, tem muitos adultos que estão na igreja, não é porque ele adora Deus, é porque a mulher dele está na igreja e ele tem que estar aqui. Ou então, um jovem, ele está na igreja porque o pai dele é pastor, ele tem que estar aqui. Então, Deus não é o Deus dele, é o Deus dos pais, é o Deus da esposa. E se você está entrando numa faculdade, no ensino superior, técnico, e você quer se manter firme com Deus, Deus precisa ser o seu Deus. Você tem que ter certeza da sua fé. E aí eu também diria que, mais 2 coisas. Se você for estudar numa cidade diferente, como foi o meu caso, eu daria o conselho de procurar uma igreja. Porque, por exemplo, assim, eu tive a felicidade de estudar numa cidade perto, então eu vinha para cá, eu cultuava na minha igreja aqui em Campinas mesmo. Mas outros jovens não têm oportunidade, como essa minha colega. Ela estuda em Minas Gerais, então ela não pode vir para cá todo final de semana. Então, o que ela fez? Ela procurou uma igreja lá. Esse não foi o meu caso, mas
se o seu caso for esse, procure uma igreja para você ter com quem se firmar. É aquela história, né? A brasa, se ela estiver sozinha, ela esfria. Se ela estiver com outros, ela permanece ali aquecida, né? E aí, por último, eu sei que eu já falei bastante, eu falaria que seria interessante você adquirir uma certa maturidade. Então, assim, no caso, por exemplo, de quem entra mais velho na faculdade, ela tem esse ponto a mais com ela tem esse ponto positivo, né? A maturidade. Porque você vai chegar lá, você vai encontrar pessoas de culturas diferentes, de uma criação diferente, às vezes com posse, com riquezas diferentes. E aí você talvez fique balanceado por aquilo. Você vai querer fazer as mesmas coisas, ter as mesmas roupas, fazer as mesmas viagens que essas pessoas fizeram. Se você tiver maturidade, talvez você vai entender que você não precisa daquilo. Você não precisa ser igual a essas pessoas. Agora, se você não tiver essa maturidade, talvez você vai ficar balançado e vai querer seguir o que todo mundo está fazendo. É isso. Legal. Bom, inclusive ela falou aqui sobre ficar balançado. Nós temos uma enquete aí, né? A Natália está ali no computador e o tema da enquete aí: durante o ensino superior, você já quis desistir do caminho do Senhor? Até o momento que a gente tinha olhado, estava 50% sim, 50% não, hein? Então você que está em casa, você pode participar. No final a gente vai falar se mudou ou não essa porcentagem, né? Tem pessoas que acham que não, tranquilo, dá para passar e não sentiu essa questão, a fé ser talvez tão balançada assim. Mas eu imagino que boa parte, em algum momento, talvez sim, se sentiu balançado aí. Não na questão de abandonar a Deus, mas na questão principalmente de continuar crendo naquilo que nós aprendemos, né? Num Deus que cuida de nós, que criou todas as coisas, que nos abençoa, que cuida de nós, enfim. Então, a nossa enquete está 50%, né, Natália? 50% sim, 50% não, né? Tá bem balançado aí. Vamos lá para a próxima pergunta. A Tamires já trouxe aqui bastante, então, oração, né? Maturidade. Eu imagino que boa parte talvez vai só adquirir lá, né? Vivenciando tudo isso, um pouco que você passou. E a segunda pergunta aqui, como você falou, a gente já tinha elaborado algumas. Como você trabalhou a questão do tempo, né? Você conciliou a rotina de estudo e a vida familiar com a sua família e a vida espiritual. Eu conheço jovens que, né, inclusive já me disseram algumas vezes que não vêm ao culto porque está sobrecarregado de trabalhos da faculdade. Eu sei que isso de fato acontece, principalmente em alguns momentos do semestre aí, mas tem uns que não vêm em nenhum culto e aí acaba falando que é por conta, né, desse excesso que a gente sabe que existe, mas pelo menos eu acho que a gente tem que poderar. No seu caso, como que você conseguiu lidar com tudo isso? Bem, durante os 4 primeiros anos da faculdade, eu fiz 5 anos de faculdade. Durante 4 deles eu estava em outra congregação, em outra igreja. E lá eu tinha cargos. Eu era regente do grupo das crianças, eu dava de vez em quando escola dominical para elas, eu cantava no grupo de jovens, eu cantava no Ministério de Louvor, a gente tinha ensaio. Então, assim, primeira coisa, como eu falei aqui, eu fiz o ensino integral. Então, eu estudava de manhã e de tarde, e aí muitas vezes eu estudava de noite também. Porque aí você chega em casa, você tem que fazer trabalhos, tem que fazer uma redação. Então, assim, muitas vezes realmente o cansaço é difícil, principalmente para quem estuda em ensino integral. Como eu falei, eu fui muito, muito privilegiada, porque a cidade que eu estudei foi Rio Claro, fica 1 hora mais ou menos de carro daqui, e de ônibus 3, 4 horas. E graças a Deus também eu tive condições financeiras, assim, e aí eu consegui voltar a maior parte dos finais de semana para casa. Então, assim, sendo sincera, eu consegui lidar mais ou menos com isso. Mais ou menos porque no final de semana eu não desisti de nada da igreja. Eu continuei em todos os grupos, eu continuei com o cargo que eu tinha, com a tarefa que eu tinha de cuidar das crianças. E aí era aquela loucura. Eu chegava, às vezes, na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, aí ficava em casa, ficava com a minha família no final de semana,
sábado na igreja, de manhã na igreja, aí domingo tinha ensaio, aí depois culto também. Mas assim, por mais que fosse essa correria, eu continuei firme ali. E, para falar a verdade, foi o que me sustentou. Porque chegava na semana, era muita correria. E aí, quando eu estava em casa, tudo que eu queria fazer era deitar na cama e ficar assistindo filme, série, lendo livro. Assim, esvaziar a cabeça de tudo, sabe? Eu sabia que eu tinha que ler a Bíblia, que eu tinha que orar, que eu tinha que ouvir uma pregação. E no começo, assim, do ano, eu fazia. Mas aí depois ficava aquele cansaço e aí não dava. Então, assim, por isso que eu falo que eu me lidei mais ou menos com isso. Porque eu não consegui ter a disciplina de realmente ter uma leitura... enfim, ter uma vida de oração assim certinha, regrada, não tive na semana, era só final de semana mesmo, mas era o que, graças a Deus, eu consegui. Com isso foi o suficiente para não deixar que eu desistisse, não desanimasse. Legal que você falou que inclusive foi o que fez com que você continuasse, né? Assim, então, assim, para o jovem que vai ingressar, a gente sabe que isso vai acontecer, ele é humano como nós somos. Vai ficar cansado, vai ficar exausto. De vez em quando vai ter que esvaziar literalmente a mente. Isso é bom, né? Tirar um pouco essa sobrecarga. Mas, pelo que eu entendi, você acha que não deve abrir mão de estar presencialmente, principalmente nos dias que a gente vive, participando da igreja como um todo, das suas atividades também na igreja. Sim. Até você disse que foi isso que, na sua opinião, te sustentou. Sim, com certeza. Essa minha colega com quem eu conversei, ela deu a ideia de que todo dia, por mais que seja difícil, uma dica é tentar acordar mais cedo e fazer um devocional. Porque aí de manhã você está com a cabeça mais vazia, então você está ali tranquilo para meditar, para orar. Eu não consegui fazer esse devocional, mas eu acho que é uma dica boa, é algo interessante. Mas o que o pastor falou é bem isso. Se você pode, final de semana, estar em casa, não deixe de estar na igreja. Se você, por exemplo, está nessa situação de estudar em uma cidade diferente, encontre uma congregação. É fundamental. Porque aí, por exemplo, se você está numa cidade diferente, você só pode vir nos feriados a cada 2 meses, a cada 3 meses para casa, já pensou você ficar todo esse tempo sem vir para a igreja? É muito ruim. Nesse tempo de quarentena, logo no começo, quando as coisas estavam bem difíceis, a gente estava só cultuando em casa. Assim, é melhor do que nada, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tudo é muito fácil de você se distrair, de você perder a atenção. Então, assim, você também não tem aquele contato com os irmãos, a comunhão. Então, assim, não deixe de vir para a igreja. 1 vez na semana, 2 vezes na semana, se esforça e vem. Se você não conseguir fazer como eu consegui, você tem um cargo, você não consegue manter, tudo bem, conversa com o seu pastor, ajuda de alguma outra forma, mas não deixe de vir à igreja. Ótimo. Você prestou faculdade em Rio Claro, isso? E aí, já tinha ficado longe da família tanto tempo assim, né? E aproveitando aqui, como que foi lidar com tudo isso? Você ficou em República? Como que foi? Como que foi morar com outras pessoas que você imaginou eu que não conheciam, né? Como que foi esse momento? E também como cristão, querendo ou não, né? A gente às vezes tende, principalmente jovem, poxa, aqui ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, né? Aqui não tenho minha mãe me olhando, meu pai, enfim, uma falsa talvez liberdade para de repente, né? Se sentir à vontade para fazer coisas que talvez você não faria aonde essas pessoas que você ama estivesse perto, né? Como que foi lidar com tudo? Eu imagino que é uma série de coisas. Eu não passei por isso, então eu me coloco no lugar de alguém que sai da sua cidade, vai para uma cidade que talvez não conhece, morar com pessoas que não conhece, cada um tem seu estilo de vida, sua visão de mundo, né? Como que foi para você tudo isso? Bem, no meu caso, foi bem, como eu falei de novo, sou uma pessoa privilegiada. Graças a Deus, eu morei em kitnet, então eu fiz 5 anos de faculdade, eu terminei no ano passado. E morando na kitnet é como se fosse um quarto grande, né? Tem banheiro, quarto, algumas têm ou não, uma pia, uma cozinha. Então, assim, eu fiquei sozinha. E aí, de novo, graças a Deus, foi porque meus pais puderam
me ajudar. E já porque eu não queria morar em república. Porque eu sou uma pessoa, talvez não a pessoa mais limpa do mundo, mas eu sou uma pessoa meio chata com isso. Eu também fiquei justamente com medo disso. Morar numa república, talvez, que fosse uma república que desse muitas festas. Como que eu ia fazer isso? Como que eu ia viver num lugar que estava rolando um maior festão lá? Não ia dar certo. Ou então numa casa que não tivesse regras, que você pudesse trazer qualquer um para casa, assim, invadir a sua privacidade. Então, desde o começo, eu queria morar sozinha. E graças a Deus eu pude morar sozinha. E, assim, pra mim, de novo, foi mais fácil. Porque eu vinha todo final de semana pra cá, então eu só ficava, assim, mais sozinha de segunda a sexta. E aí, depois de um tempo, eu também criei amizades lá. Eu estava de manhã e à tarde na faculdade, então o período que eu ficava sozinha, era só à noite mesmo. E eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Eu não tenho problema com isso. Desde pequena, eu subia pro meu quarto, ficava um tempão lá sozinha, então, pra mim, graças a Deus, foi bem tranquilo. No último ano passado, uma das minhas amigas, ela morava numa república, a república acabou, e aí ela não tinha onde morar, daí eu falei pra ela dividir a kitnet comigo. Foi difícil. Assim, eu gosto muito dela, mas você morar com outra pessoa é meio difícil, assim, porque as coisas são diferentes, né? A pessoa faz uma coisa de um jeito, você faz de outro, aí eu falava... Será que eu falo pra ela não fazer assim, fazer desse outro jeito? Mas aí vai parecer que eu sou uma pessoa chata, eu não quero ser pessoa chata. Mas isso tá me incomodando. Mas foi tudo bem, graças a Deus. A gente nunca brigou nem nada, foi mais essa questão mesmo. Uma adaptação, né? Você falou de amizade aí. Eu sei que inclusive você tem um testemunho, né, a respeito disso. Não sei se você vai querer falar, mas como surgiram aí as suas amizades durante esse período da faculdade? Então, eu não quero que fique longo, mas é mais ou menos assim. Eu frequento a igreja, estou na igreja mais ou menos desde os 2 anos de idade. 1999, 2000, por aí. Porque a minha avó Tereza, ela foi a primeira a se converter da minha família, de ambos os lados, tanto paterno quanto materno. E aí ela ia na igreja e ela me levava. Só que assim, eu só fui realmente falar, não, eu quero servir a Deus, eu quero que Deus seja o meu Deus e não só o Deus dos meus pais, em 2009, que aí foi quando a família da minha mãe também se converteu. E aí eu tava, acho que na 7ª ou 8ª série, e aí eu tinha o meu grupo de amigas, só que durante o intervalo, o recreio, né, elas ficavam andando pela escola, conversando com as pessoas. E até então, eu também fazia isso com elas, porque meu sonho, quando eu era adolescente, era ser popular. Fui popular? Nunca fui popular. Mas eu queria ser. Acho que todo jovem que fica vendo filme americano quer ser popular, né? E aí eu ficava andando pela escola, conversando com as pessoas, porque eu queria conhecer mais pessoas e ser a tal da popular. Não deu certo. E aí, quando eu me converti de verdade, eu vi que aquilo não fazia sentido. Pra que isso, sabe? Eu não preciso disso. Eu não preciso de reconhecimento da parte das pessoas. Às vezes a gente quer isso, né? Ter reconhecimento. Mas aí, quando você para pra pensar, você fala, não preciso disso. Quem precisa me conhecer é Deus. E é o suficiente. E aí, então, desde esse momento, eu comecei... Não é que eu acabei com a minha amizade, não. Eu não rompi com as minhas amigas, elas não eram pessoas ruins, elas não era uma amizade tóxica nem nada. Só que, durante o recreio, eu ficava mais sozinha na minha. E aí, depois, no ensino médio, eu também troquei de escola. E eu tinha colegas, eu conversava com todo mundo da classe, mas ninguém era meu amigo. Eu não tinha ninguém que eu fosse realmente próxima, de trocar segredo, de ir na casa um do outro, de sair junto. E aí, então, desde esse período, eu me sentia muito sozinha na escola. Eu falava assim, aí toda vez que eu pensava na faculdade, eu falava, ai Deus, por favor, eu não quero ser assim na faculdade também. Eu vou ficar 5, 4 anos na faculdade sem ter amigo de verdade. Eu não quero colega, eu quero amigos. Então... Eu posso dizer assim que desde o primeiro ano do ensino médio, toda vez que eu pensava na faculdade, eu falava, Deus, prepara os meus amigos.
Então, assim, por mais que não fosse a grande oração, não deixa de ser uma oração. Eu falava com sinceridade, eu falava, Deus, prepare os meus amigos, não me deixa ficar sozinha. Que sejam pessoas, assim, com uma personalidade ou um estilo de vida mais parecido com o meu, com quem eu possa em quem eu possa confiar, com quem eu possa criar realmente um laço. E aí, graças a Deus, assim que eu entrei na faculdade, eu conheci uma menina que morava em cima de mim, na kitnet de em cima, e a gente fez amizade muito fácil. E aí, depois, a gente acabou se aproximando também de uma outra menina, e nós três viramos, assim, melhores amigas. E depois de um tempo, eu conheci mais outras colegas da minha sala e eu gostava muito delas, assim. Eu olhava para elas e, por mais que elas não fossem cristãs evangélicas, elas eram pessoas muito, assim, de boa índole, sabe? Todas mais inteligentes, mais estudiosas que eu. Todas, assim, que não eram de ficar saindo, sabe, para festa. Elas bebiam, mas nada de coisa de ficar embriagado, sabe? Assim, ninguém usava droga. E aí eu falei, eu quero ser amiga dessas meninas. E aí eu dei um jeito de me filtrar no grupo delas. E aí agora a gente é amiga também. E assim, nesse grupo meu de amigas, uma é ateia, outra é católica, a outra é agnóstica, uma é espírita, a outra é budista, uma eu não sei o que ela crê. Assim, de cristã evangélica só tem eu. Só que assim, eu falo que elas foram a resposta da minha oração, sabe? Porque em todos esses tempos, se teve alguma festa que elas foram, elas nunca me obrigaram a ir. Elas nunca me pressionaram a fazer nada. Teve uma viagem que a gente fez, um campo, a gente foi para a praia para estudar. E teve uma noite que a gente estava todo mundo livre e o pessoal foi beber. E assim, elas me ofereceram, eu falei não. Pronto, elas me respeitaram, sabe? Assim, ninguém nunca me forçou a nada. E por mais que a gente tenha, então, religiões diferentes, pensamentos diferentes, esse jeito foi bem parecido. E aí, graças a Deus, até hoje a amizade se mantém e eu fico muito feliz. Sou muito grata a Deus por isso. Legal. Bom, a enquete está aí. Você já olhou de novo, Natália? Tem alguma mudança ou não? 50-50? A gente vai estar louvando a Deus com mais um louvor, o Lucas vai estar vindo louvar, e aí a gente vem para as perguntas, digamos assim, cruciais, né? Trabalhos que talvez chocaram com os ensinos cristãos, e aí como você responde ou não. Inclusive vou chamar o Lucas para participar aí, eu acho que ele pode sentar aqui. Hoje é algo mais desenvolto mesmo, irmão, porque a gente quer conversar, tá bom? Hoje estamos aqui para falarmos a respeito das coisas de Cristo, mas de uma forma simples e objetiva, buscando sempre, principalmente a juventude, que muitas vezes não tem essa oportunidade de conversar a respeito de tais coisas, muitas vezes seja com a família ou com a própria igreja em si. Tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Daqui a pouco a gente volta, né, com algumas perguntas. E aí, já presenciou alguém sendo zombado, tirado sarro por ser cristão? E aí, assim por diante. Vamos louvar a Deus? Vamos lá. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como
Deixa que acerto o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como deixa que acerto o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda, transforma-me, enche-me e usa-me. Solta, transforma-me, enche-me e usa-me. Solta, solta, quebranta, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda, quebranta, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar aí, Lucas. Senta por aí mesmo. Vai se adaptando aqui. Nós vamos voltar agora e aí vamos dizer que seria um segundo bloco para a gente concluir, mas agora com umas perguntas aí
bem peculiares a respeito desse assunto. Eu vou começar aqui com a Tamires, enquanto o Lucas vai se posicionando ali. Tamires, você já presenciou na faculdade assim, algum tipo de piadinha com o tema cristianismo, Deus, e de alguma forma isso lhe ofendeu? Talvez não foi diretamente com você, mas assim, você se sentiu talvez desrespeitada, porque você mesmo falou, independente da religião, deve-se haver respeito, né? E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas cobram respeito de nós cristãos, e claro, todos têm direito, nós também temos, mas muitas vezes não agem com o mesmo respeito quando o assunto, por exemplo, é Deus, é o cristianismo, é a nossa fé, a nossa crença. Você já presenciou algum momento assim? Eu estava falando sobre isso com a minha mãe ontem, pensando, e assim, eu com certeza já vi isso várias vezes na faculdade, mas assim, não foi, me senti desrespeitada, justamente por isso. As pessoas cobram muito quem é evangélico, quem é cristão, mas eles também não respeitam, sabe, a crença. E assim, por mais que eu tenha presenciado diversos episódios, nenhum chegou a ser tão assim agressivo ou tão realmente difícil para ter me marcado. A única experiência que eu lembro mais foi porque eu acho que foi a primeira. Logo no início da faculdade, a gente foi para um auditório, foi ver ali uma conversa dos alunos com a gente, e eles estavam testando o microfone. E aí eles começaram, Jesus no microfone, para testar. Sabe assim, não foi nada grave, mas foi a primeira coisa. Eu acho que foi por isso que eu lembro dessa experiência. Só que assim, eu fiquei ofendida de certa forma, porque tipo assim, pra quê? Por quê? Ninguém falou nada, sabe, assim? Só que assim, como as pessoas, elas não acreditam, talvez não é nem que elas estejam fazendo isso pra te afrontar diretamente. Tem muitas pessoas que fazem isso pra afrontar, mas outras, elas simplesmente não acreditam, então pra ela nada é sagrado. Posso zoar com todas as coisas, eu posso fazer piadas com todas as coisas. E aí elas fazem assim, sabe, sem pensar que ela pode estar ofendendo alguém. E aí, Lucas, já presenciou algum tipo assim de piadinha, alguma zombaria aí a respeito do cristianismo na faculdade, nesse tempo aí? Acho que tá sem áudio, né? Deixa eu só ver aqui, peraí que você já volta respondendo. Vou refazer aqui a pergunta só pra gente seguir essa ordem de raciocínio. Você já presenciou também algum tipo de piadinha? Talvez, como eu disse, não foi diretamente com você, mas você se sentiu talvez desrespeitado ou desnecessário aquele tipo de situação? Bom, na verdade, no meu caso, comigo mesmo, graças a Deus, sempre me respeitaram, mas já presenciei com outras pessoas. Na verdade, no meu caso é um pouco diferente, né? Como faço engenharia de produção, pelo menos no grupo ali que eu ficava, tinha mais um outro cristão, então eles sempre estavam ali já acostumados com a gente, e mesmo eles ali não sendo cristão, né, sempre respeitava bastante. Só que eu acho que tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é que aquela pessoa que é cristão, ela é vista, né, por muitos olhos, né? Ela tem ali como um exemplo, entendeu? E se você faz qualquer coisa que de fato é algo errado, já tem um ali para te acusar, né? Então eu já pude, infelizmente, presenciar uma pessoa que é cristã, mas fazendo algo que de fato desagradou a Deus, então a pessoa já automaticamente gritava para todo mundo, ó, o crente ali, entendeu? Então isso aí é algo que acontece, né, nas salas de aula, entendeu? Se as pessoas, elas não falam, pelo menos na minha sala ali, ninguém zombava, ninguém falava mal, mas se você desse algum mau testemunho de fato, ele já jogava na sua cara, entendeu? Então isso aí é algo que a gente tem que também ter muito cuidado e de fato dar testemunho de um verdadeiro cristão, né? Tamires falou aqui, com certeza você também sentiu isso lá, Tamires, sim. De certa forma, o mundo nos observa, né? As pessoas não falam, mas como disse, talvez uma atitude nossa vai trazer um peso muito grande, né? Sim, eu tava falando pra minha mãe ontem, a gente tava conversando, né, sobre hoje, enfim, a gente conversou,
eu falei pra ela mais ou menos o que eu tava pensando em falar aqui. E aí eu falei pra ela que logo no começo eu tinha muito medo. Eu falava assim, eu não quero ser uma crente 007, eu não quero me esconder. Eu não posso me envergonhar de Cristo. E aí logo nos primeiros dias a minha sala teve uma reunião, a gente estava em roda e aí cada um tinha que se apresentar. Aí eu falei meu nome, minha idade, de onde que eu era, eu falei eu sou evangélica. Aí ficou tipo, cri, cri, cri. Assim, na verdade foi bom, porque as pessoas tipo, tá bom, você é evangélica, tá bom. Então assim, graças a Deus, eu falei, eu me posicionei e ninguém nunca fez chacota comigo, assim como o Lucas. Eu nunca sofri isso. Mas eu falei isso com certeza porque eu saía alguma notícia referente a algum pastor. Por exemplo, nós temos políticos que são evangélicos. E aí saía alguma notícia deles, eu ouvia as pessoas falando, aí ó, crente, aí ó, pastor rouba, não sei o quê. Então assim, não foi comigo, mas eu via que realmente as pessoas, quando elas veem um crente cometendo um erro, elas já apontam o dedo e falam, você é crente, você não pode errar. Então realmente tem isso, eles ficam esperando que você seja um exemplo, assim, correto disso. Aí eu falei pra minha mãe, talvez os meus amigos até esqueceram que eu era evangélica, as pessoas mais assim, que eu não tinha contato próximo, talvez nem se lembrem. Mas se um dia, por acaso, elas me virem de novo, elas vão falar, a Tamires era evangélica? Ah, faz sentido. Então é por isso que ela não fazia tal coisa. Então eu falei assim pra minha mãe, que eu, graças a Deus, eu não sou uma pessoa perfeita, mas assim, eu não fiz nada de errado, assim, grave, que contradizesse com aquilo que eu falo, que eu prego. Legal. Antes da próxima pergunta, vou mandar aí a paz do Senhor para Marília, pastor Santana, paz do Senhor, pastor. Paz para a irmã Ivani, o Alan, todos aí, a Lauane, Israel, Paulo Sérgio, Marcelo Francisco, a paz, irmã Zaine, Rafael, Anthony, alguns dos irmãos ali que estão acompanhando, né? A paz do Senhor Jesus. Bom, a próxima pergunta aqui, eu até comentei com você, que eu lembro que o pastor Reinaldo, ele um dia trouxe essa questão na sala de aula mesmo, né? A gente sabe que em algumas matérias, talvez sociologia, filosofia, entre outras, venham trazer alguns ensinos que acabam chocando diretamente com os ensinos cristãos. E aí, é claro, chegou a hora daquela prova, literalmente, né? Você ali transcrever a respeito daquela matéria ou um trabalho. E eu imagino, até na escola, às vezes, no ensino médio acontece, que você se sente meio que constrangido ao responder aquela pergunta, porque você não crê daquela forma, não acredita, porque muitas coisas é fé, literalmente é fé, né? Não vou me entrar nisso, mas é fé, é crer também. A gente crê em algo, tem pessoas que creem diferente, mas a gente sabe que também é crer. E aí, como responder, né? A pessoa talvez chegou lá na faculdade, começou a ter aquele ensino que durante a aula muitas coisas se chocavam com a sua fé cristã, e aí chegou o momento de você passar ali pela prova, tal, você ter uma nota para você fechar aí o trimestre aí. O que você diz assim? Aconteceu? Teve alguma pergunta? Você lembra de alguma específica, ou mesmo que não tenha uma específica assim, aconteceu? Como que você agiu quando tinha uma pergunta? Do ponto de vista do professor, a resposta você sabia qual que era, mas talvez você se sentiu desconfortável porque você acredita de outra forma e talvez pensou assim, poxa, mas eu vou responder como se eu estivesse negando a fé. E às vezes a gente tem tipo essa sensação. Aconteceu? Se aconteceu, como que foi? Não, comigo nunca aconteceu isso. Assim, o meu curso é Ciências Biológicas, também conhecido como Biologia. Eu acho que a principal, talvez, coisa que vem de encontro ao Evangelho seja a teoria da evolução e o surgimento do mundo, questão de criacionismo versus evolução. Inclusive, eu tive uma matéria só sobre isso. Só que assim, a matéria, a prova, eu sou bióloga, eu tenho que cursar. Eu preciso saber do que se trata, eu preciso saber como que é. Então assim, eu não tive nenhum problema com isso. Porque as provas, aquela matéria, era sobre o que a ciência acha, não sobre o que os cristãos acham. Então, para mim, foi bem tranquilo.
Eu lembro que foi a resposta do pastor Reinaldo também. Ele falou, bom, eu respondo segundo aquilo que o professor está me passando. E não é o fato de eu, porque eu respondi dentro do ponto de vista científico, que eu estou chocando com a fé. Tá? E aí, Lucas, você teve alguma pergunta assim que você ficou, e agora? O que eu coloco aqui? No meu caso também não, né? Até pela faculdade que faço, engenharia de produção, né? É difícil você ter uma matéria que confronte, porque é matemática pura, entendeu? Então tudo que você vai fazer lá é mais matemática, então que você tem mais assim, um pouco de humanas, para falar é economia, assim, mas mesmo assim lida com números também, administração. Então, no meu caso, não teve. Tranquilo também, muito bom. Pastor, na verdade, eu até tive uma matéria que era assim, era sobre ética. Então a gente falava, por exemplo, sobre o uso de animais na pesquisa, e aí a gente falava de alguns outros assuntos polêmicos, como aborto, eutanásia. Só que essa disciplina, ela não envolvia prova, era só uma discussão e a participação. E assim, ficou bem aberto. Cada um, você lia o texto que a professora passava, a gente debatia sobre aquele texto, você podia concordar ou discordar, e aí não me interessava. Nesse caso, nessas aulas, eu preferi escutar a opinião dos meus amigos, mas caso eu quisesse me manifestar, eu poderia ter me manifesto. Talvez se eu tivesse me manifesto com um pensamento de acordo com a Bíblia, bíblico, talvez eu tivesse ouvido opiniões contrárias ali, mas aí, eu não sei, não dá para falar, porque eu decidi só ouvir ali, não quis participar, falar nada. Legal, legal. Bom, já que a gente entrou nessa questão, já vou puxar a segunda pergunta. Nessa mesma linha, em algum momento, quando você começa a adquirir certo conhecimento, e isso eu posso dizer que até na teologia existe, até conversei com você, quando a gente está no seminário, tem pessoas que abandonam o curso teológico, porque ao se deparar com alguns ensinamentos que são bíblicos, mas que chocam com aquilo que talvez aprenderam quando criança, eles preferem abandonar. Tem gente que fala que a teologia Houve um tempo, inclusive, que as igrejas, boa parte, rejeitavam o ensino teológico. Então, seus próprios obreiros não podiam participar, porque eles alimentaram algo que isso deixaria a pessoa descrente, ao invés de crer realmente em algo. Eu sou contrário a essa opinião, porque quando eu fiz a teologia, eu com certeza eu vi um Deus que não era de mim mesmo. Então, muitas vezes me chocou, mas eu nunca pensei em abandonar, porque na verdade aquilo que eu aprendi é o que estava na Bíblia e que eu não sabia. Então aquilo aumentou minha fé, né? Aumentou em todos os aspectos, né? Eu hoje creio mais. Se Deus fizer, Ele é Deus, como diz o louvor. Se não fizer, eu sei que Ele é Deus também. Isso não fere. Mas assim, no ensino secular, eu até disse, até na própria teologia isso ocorre. Em algum momento talvez balançou assim, a questão de Deus existe mesmo, enfraquecer a fé. Não existe, é dessa forma. Talvez aquele lance que rola muito hoje, todos os caminhos levam a Deus. E aí, teve isso em algum momento assim dessa sua caminhada? Com certeza. Eu estava pensando, até pela própria natureza do meu curso, o próprio nome diz, é ciências. Então, assim, ciência é uma coisa experimental, é algo que você tem que ver, que você tem que comprovar, que você tem que conseguir fazer testes ali, que você tem que ser passível de observação. E a fé não é assim. É claro, o pastor já deu um ensino aqui, o pastor já pregou, já falou sobre a fé racional, mas assim, muitas vezes a fé é você acreditar sem ver, sem explicações. E aí, muitas vezes eu estava ali no dia a dia, vendo coisas que você conseguia comprovar, que você conseguia experimentar, que você conseguia ali montar um raciocínio lógico. E aí você vem e pensa na igreja, na fé, no falar em línguas, no arrebatamento. Assim, quando você fica pensando dessa forma, você fala, gente, é realmente muita loucura. E então, sim, teve alguns momentos que eu pensei, será mesmo? Será que eu não estou assim, só seguindo uma coisa louca, assim? Mas o que me fez voltar, assim, não abandonar a fé, foram as minhas experiências e muito os testemunhos que eu ouvi.
Eu falo assim que eu não tenho tantas experiências, coisas incríveis assim que aconteceram na minha vida com Deus, no meu relacionamento com Deus, mas as poucas experiências que eu tive foram o suficiente, assim, sabe, para falar não tinha como aquele irmão falar aquilo para mim, era só eu e Deus que sabíamos. Sabe, não é coincidência aquilo que aconteceu aquele dia, foi Deus, sabe, assim, e não interessa que eu não tenho uma explicação, e não interessa que eu não tenho como provar, não interessa que eu não possa tocar em Deus, eu acredito nele. E não só isso, como os testemunhos, pessoas que foram curadas de câncer, famílias restauradas, sabe, vários testemunhos, e aí isso foi o que me fez, sabe, assim, mesmo fraca, mesmo balançada, assim, sabe, sacudida, falar, eu não vou desistir, porque vale a pena, sabe, Deus é real e eu não quero me afastar dele. E aí, Lucas, passou por isso em algum momento aí? Bom, na faculdade eu não tive esse problema, mas a gente vê também, não só na faculdade, né, mas em qualquer algo que você vai estudar. Eu já me deparei já mesmo em estudos bíblicos, né? Dependendo da fonte, aonde você for pesquisar, consultar, você acaba ali se perdendo e entrando em conflito com você mesmo, entendeu? Eu não cheguei a fazer uma teologia assim como você, mas já me deparei em alguns estudos onde a gente se conflitava ali mesmo, entendeu? E é nessa hora que eu sempre falo, né? Para quem tem esse... acontece isso também com a pessoa, porque é nessa hora que vale, então, no caso, a sua intimidade com Jesus, entendeu? A oração, porque ele não te deixa confuso, né? Ele te dá o discernimento de que, de fato, é o que você tem ali a entender e, de fato, aprender na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Bom, teve alguma experiência lá na faculdade, Tamires, assim, que você viu claramente que foi uma experiência sua com Deus, talvez algo simples, mas... que você soube, né? Inclusive você já deu um testemunho, a própria amizade, né? Você orava para que Deus preparasse amigos e com certeza eu creio que Deus preparou essas amigas para estarem ao seu lado. Mas teve talvez outro momento assim que você fala, pastor, naquele dia, igual você disse, talvez só você e Deus, eu sabia que era Deus. Eu já ia falar novamente as minhas amigas, porque pra mim eu falei pra elas, vocês podem não acreditar, mas vocês são a resposta da minha oração. E uma outra coisa assim que eu vi, eu me senti amada quando eu vi as pessoas orando por mim, sabe? Minha avó, minhas tias, a minha mãe, meu pai, minha madrasta, orando para mim. E se eu também, nesses momentos que eu me enfraqueci, eu continuei, eu não desisti, foi por causa dessas orações. Então, assim, não é uma experiência minha diretamente com Deus, mas, assim, é uma experiência que me fez me sentir amada e falar assim, eu não sou merecedora, sabe? Assim, é a graça e foi a oração dessas pessoas que me fez chegar até aqui. Então, assim, é uma das melhores experiências que eu tive durante esse tempo. E aí, Lucas, teve aí você alguma experiência assim também? Não parecida, mas enfim, alguma coisa que você falou, foi Deus. 4 anos já? 4 ou 5? 4 e meio, né? 4 anos e meio aí. Acho que a experiência assim, que mais me marcou é durante o intervalo, né? A gente sempre gostava ali de se reunir para louvar, né? Alguma coisa. Eu acho que sempre quando a pessoa chegava ali e pedia uma oração, entendeu? Acho que quando a pessoa ela reconhece, não em você, mas ali em quem está agindo através de você, que é Jesus. Quando a pessoa reconhece que é necessitada daquilo, entendeu? Que está ali, né, mediante tanto os prazeres da carne que se pode ter, entendeu? Porque todo mundo sabe, né, que na porta de toda a faculdade tem um bar, né? Então ali você pode fazer o que você quiser ali, mas quando a pessoa ela sai dali e reconhece que não é aquele lugar ali que é o melhor para ela, mas sim, né, tá ali numa rodinha de louvor, glorificando a Deus e reconhecendo, precisando de uma oração, eu acho que isso aí é um dos melhores testemunho que você pode ter ali de gratidão também. Glória a Pastor, Deus. Para mim também, uma coisa que eu penso assim, foi meio que livramento, né? Porque nesses 5 anos de faculdade, os bairros ali do lado da universidade, eles são muito perigosos. Porque os roubos são muito frequentes. Tanto assim, coisa grave, das pessoas entrarem e saquearem a república inteira, não deixar nada, nem roupa,
quanto assim, assaltar com o celular, ou então agredir os estudantes, ou então levar a bicicleta. E nesses 5 anos, nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Nem furto, nunca não foi furtado, nem roubado. Então, assim, eu falo, pra mim não é coincidência, sabe? Assim, é a mão de Deus que me guardou ali e eu sou grata por isso. Bate e volta agora. Natália já tá ali falando que tem 5 minutos. Vou passar pelo menos 5, Natália. Mas bate e volta, 1 hora batida. Cristão, faculdade. Vocês acham que deve participar das festinhas, né? E aqui estou usando o pejorativo porque, enfim, se sim, por quê? Se não, por quê? Ou quando deve ou não deve participar? Tamires, depois o Lucas. Tá. Assim, na faculdade, na academia, tem vários eventos. Eu acho que o cristão deve participar dos eventos certos. Por quê? Você não pode se isolar. Então, tem evento ali que é bom para você se socializar. Exemplo, não é assim evento, mas você pode sair com seus amigos. Vai no shopping, vai jantar, vai em restaurante, vai dormir um na casa do outro. É um evento e é uma coisa saudável, uma atividade saudável. Participe, faça, aproveita, não fique sozinho. Eventos, por exemplo, feira científica, palestras, isso é necessário você fazer, até porque vai agregar conhecimento a você. Agora, festas assim de música mundanas, eu acho melhor não, porque a Bíblia fala assim que você tem que fugir da aparência do mal e não confrontar, sabe? Não acha que você é forte, que você consegue, porque é difícil. Não faça isso. Se algum dia algum amigo convidar você para uma coisa, você vai achando que é tranquilo, você chega lá, você vê que não é isso, que Deus não vai se agradar disso, vai embora, sabe? Fala, fulano, tchau, vou pegar um Uber, vou a pé, vou de ônibus, vou de carro, mas eu vou embora, porque não me convém ficar aqui. Acho que a minha opinião é essa. É isso aí, a Tamires falou tudo. Vai do evento, né? E o cristão verdadeiro, ele sabe que de fato convém a ele ou não participar. Então é isso aí, vai do evento. Alguns eventos convém você participar, outros com certeza não. E aí a gente não vai de jeito nenhum. Pastor, teve um caso no meu 2º ano que a gente precisava fazer uma viagem e a faculdade não tinha o dinheiro para pagar tudo e a gente fez festas e várias outras coisas para arrecadar dinheiro. E aí teve uma festa que chamou de cachorrada, vendendo cachorro quente. E aí eu tinha que participar. Então, o que eu fiz? Aí, graças a Deus, Deus me deu inteligência, sabedoria. Eu e minhas amigas, a gente pegou os primeiros horários. Eu acho que eu fiquei mais ou menos das 5 até as 7 da noite. E aí, assim, antes das coisas ficarem descontroladas, a gente já tinha ido embora. Então, enquanto eu estava ali, eu só ajudei a montar os cachorro quentes e foi tranquilo. Foi algo que eu precisei ir. Mas aí, nessa situação, também não falei, vou ficar aqui para ver como que é o negócio. Não. Fiquei só o que eu precisava e fui embora. Ou seja, Deus deu estratégias aí, né? Bacana. A última pergunta, novamente para os dois. Primeiro aqui eu quero inclusive deixar, vocês estão vendo 2 jovens aí, como vocês, e é possível ser um cristão aí na faculdade, viu? A gente não está falando que a faculdade é um ambiente hostil, ruim, pelo contrário. Eu quero que vocês que estão em casa entendam. Na verdade, o que nós estamos falando é que é possível ser um cristão, fazer a diferença, e eu creio que vocês fizeram, não porque são pessoas conhecidas, mas foi até fácil, eu acho, né, Nil, aqui as perguntas, porque você vê que eles são cristãos, né? Então se tornou mais fácil. Talvez se fosse outro jovem, falar, não, pastor, eu fui lá no bar, falar, misericórdia, filho, né? Mas graças a Deus, é possível. São jovens como você que está tentando aí ingressar. Mas, como foi falado pelos dois, preserve valores, né? Não permita que as oportunidades, né, de repente leve você para estar distante de Deus. Eu vou inclusive pedir aquele close agora, vou pedir para vocês falarem olhando, no caso, para o celular aqui, né? Mas vou começar com o Lucas, vou inverter agora. Qual conselho você deixa, Lucas, aí para esse jovem, essa pessoa, talvez um adolescente ou até mesmo um adulto que está pensando aí em adentrar o ensino superior, e qual que é o conselho que você deixa para essa pessoa do ponto de vista cristão e do ponto de vista acadêmico, assim? Se você pudesse hoje de repente olhar para alguém e falar assim, faça isso, esse é o caminho, é possível, o que você fala para essa pessoa? Vou pedir para você falar olhando para lá, por favor. Perfeito. Primeira coisa de tudo, né, que vale aí para um cristão, para não cristão. Primeira coisa, faça o que de fato você gosta, você ama, entendeu?
Não vá pela profissão que mais é remunerada, não vai pela profissão que o seu pai quer que você seja, que a sua mãe quer que você seja, não que eles não possam te dar bons conselhos, mas tente você mesmo se descobrir e saber o que de fato você quer fazer, entendeu? O que você quer seguir para a sua vida, porque é muito ruim você chegar depois de 2 anos de faculdade, de curso, e descobrir que de fato não é aquilo que você queria para você, entendeu? Você vai ter um retrabalho muito grande. Então, se descubra, não tenha pressa. Tem muita gente que pensa que, acabei o ensino médio, preciso correr para a faculdade agora. Bom, é bom, entendeu? Mas eu não acho que isso de fato é necessário. Acho que você tem que se descobrir para de fato fazer o que você gosta, né? Feito isso, você vai conseguir cumprir toda essa jornada aí, que não é fácil, de fato, é difícil, é árduo. Mas se você estiver fazendo algo que você ama, você vai suportar ali todas as dificuldades e vai ser muito mais fácil esse caminho do que se você escolher algo que você não gosta, né? E para um cristão, o conselho que eu deixo é se apegar na pessoa de Jesus, entendeu? Eu acho assim, que uma pessoa que ela está em oração, está lendo a Bíblia, ela não tem dificuldade nenhuma para se de fato se desviar do que é o mal ali na faculdade, entendeu? A pessoa que ela está em Jesus, ela já tem ali o discernimento, ela já tem ali o Espírito Santo do lado dela para estar ali acompanhando. Então é isso, ore, busque, fique firme com Jesus e escolha o que de fato você ama ou você gosta de fazer. Tamires, qual que é o conselho que você deixa aí? Tanto, talvez, agora nesse momento que os jovens estão se preparando, ou adultos que estão se preparando para entrar no ensino superior, quanto durante, vão ter momentos difíceis. Durante esse tempo eu vi muita gente com depressão, com ansiedade, com dificuldade. O conselho que eu deixaria é: não passe por isso sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda. Sabe, assim, tanto antes, agora, se preparando, tem muito jovem que fica com ansiedade, depressivo, enfim. Não tenha medo de pedir ajuda. Peça ajuda para o seu pastor, que é o seu líder espiritual. Peça ajuda para os seus pais, para a sua família. E se for necessário, se for um caso que necessite, procure também uma orientação médica para isso. Não fique sozinha. E, acima de tudo, ore. Peça ajuda a Deus. Ele vai... nós falamos aqui bastante, o Senhor, Ele dá a paz que o mundo não dá. Na forma que o mundo não dá. Então, assim, o Senhor, Ele alivia o coração, enfim... Ele que vai te ajudar em todos os momentos difíceis que tiver. E caso alguém um dia te confronte ou pergunte a alguém algo, porque sabe que você é cristão, não tenha medo de responder. Ninguém é perfeito. Ou então, se você não sabe exatamente a resposta para aquilo que a pessoa te perguntou, te questionou, fala: olha, isso aí exatamente, eu não sei. Eu vou estudar melhor e aí eu te respondo. Mas não fique com vergonha, não fique acanhado. Como o Lucas falou aqui, Deus é Ele que orienta, é Ele que está ao seu lado. Ele vai te ajudar nesses momentos. Legal. A gente vai ficando por aqui. Vamos deixar um louvor aí, todos juntos vamos louvar. Quero agradecer a você que teve toda a paciência aí. Compartilha esse vídeo, curte. A nossa intenção não é propagar o nome da igreja, até porque essa igreja não tem um nome, ela tem um lembrete: viver para semear. Eu sempre digo que isso aqui não é um nome de igreja, é um lembrete de um propósito de vida, que é viver para levar a palavra de Deus. Mas compartilhe para que esse vídeo possa chegar até muitos jovens que talvez estão pensando em iniciar no estudo. E como eu disse, aqui diante de nós, graças a Deus, temos 2 jovens aí cheios de Deus. Mas a gente sabe que muitos jovens já estão vivendo grandes conflitos antes de começar nesse meio acadêmico aí. E talvez, né, ao chegar lá, sejam confrontados, ou talvez os convites sejam, né, levados, são tentados aí. O que nós temos ali? Oração pela comunidade. Nelson Mandela, vamos com certeza estar orando sim, já. Um abraço aí para essa comunidade aí, em nome de Jesus, se sinta visitado, nós vamos estar orando por todas essas pessoas, viu? E vamos orar nesse momento, mas antes da Tamires aqui, eu vou pedir para ela estar orando e também dando tchau aí pessoal, dando a paz. Eu vou ficando por aqui, daqui 15 dias estamos aqui de novo, com outro tema, outras pessoas, e aí, suicídio, depressão, tatuagem, vamos quebrar aí o tabu, vamos falar de coisas que às vezes muitas pessoas não estão falando, mas sempre dentro do ponto de vista bíblico, não o que eu acho, o que eu penso, mas o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso, tá bom? Paz do Senhor a todos, vou ficando por aqui. Tamires vai se despedir, depois o Lucas vai louvar ao Senhor. E nessa feita vamos orar já pela comunidade Nelson Mandela.
Bem, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite do pastor. E eu sou grata a Deus pela vida também dos irmãos que assistiram. Eu espero que o fato de eu ter compartilhado essas experiências de alguma forma ajude vocês nessa caminhada. É isso. Irmãos, antes do Lucas, só agradecer essa equipe que está aqui, os irmãos que estão participando, a irmã Nil, o João, a Patrícia, e essa equipe aí da comunicação, a Natália, o Udine, uma parte dela, né? O Adriano. Deus abençoe. Lucas, louva ao Senhor e vamos orar enquanto o Lucas se prepara. Tamires, ora ao Senhor, inclusive ora pela comunidade em nome de Jesus. Nós também estaremos orando aqui. A Tamires vai conduzir esta oração. Vamos orar, todos que estão aqui também, peço que orem, pedindo ao Senhor que visite os jovens, essa comunidade, e que Deus possa usar esse vídeo como uma ferramenta para alcançar muitas vidas. Senhor Jesus, Deus Pai poderoso, aqui chegou, Pai, esse pedido de oração pela comunidade Nelson Mandela. Meu Pai, eu não sei exatamente o que eles têm enfrentado, ó Deus, mas o Senhor é que conhece eles. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor possa ser o sustento, Senhor, dos teus filhos. Pai, que o Senhor possa prover aquilo que eles necessitam, Senhor, seja um fortalecimento, seja uma ajuda material, Senhor, eu não sei, seja a cura que as pessoas ali necessitam, Senhor, nós te pedimos. Visita aquele lugar e age, Pai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, para que os teus filhos vejam, Senhor, que o Senhor os ama, que o Senhor cuida, Pai, deles em todo o tempo, Senhor. Nós te pedimos, Jesus. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite conversando sobre esse assunto. Meu Deus, que o Senhor possa visitar aqueles jovens que estão indecisos, ou talvez adultos que estão indecisos, que estão, Senhor, preocupados, oh meu Deus, com o Senhor Jesus, o seu ensino, Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, acalentar, que o Senhor venha trazer paz ao coração deles, que o Senhor venha fortalecê-los, Senhor, que eles venham, meu Pai, se aprofundar, meu Pai, no relacionamento contigo, que eles venham estar firmes e preparados, meu Deus, para quando eles embarcarem nessa nova aventura, Senhor Jesus, nessa nova etapa da vida deles, Senhor, e que eles possam ser luz aonde quer que eles estiverem, ó Deus, e que eles não venham se envergonhar da Tua palavra, Senhor, mas que, meu Deus, aquilo que eles fizerem, aquilo que eles cursarem, Senhor, seja para acrescentar, seja para glorificar o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Vai lá, Luquinha. Paz do Senhor. Até mais um aí falando sobre as coisas de Deus. Deixa a sua sugestão aí. Paz do Senhor. Perto quero estar,